amplo, né? Mas a gente está sempre tentando trazer alguma novidade, alguma coisa que a gente possa auxiliar, não só os ouvintes da rádio. A Rádio Metrópolis, só para sua informação, ela hoje está em 6º lugar no ranking aqui em Brasília. Ela pertence a um grupo muito forte, que hoje é o maior portal de notícias aqui do Distrito Federal, que é o portal Metrópolis, e a rádio tem muita audiência. E o meu programa, ele está inserido dentro de um posso dizer que no horário é um líder de audiência, que é um programa bastante antigo, bastante conhecido aqui em Brasília. Então, a gente tem uma audiência muito legal na rádio. E aí, eu, dentro da necessidade de ter mais tempo para conversar com as pessoas, nós criamos esse trabalho e a gente já vem ao longo de alguns meses fazendo. Então, a gente leva o assunto para a rádio de manhã, às 8h15, e à noite a gente faz uma live. A nossa live era para ter sido na quinta-feira, mas como nós tivemos aí uma dificuldadezinha de contato, até por conta da rapidez, foi muito em cima da hora, que eu te mandei a mensagem também, mas nunca é tarde para a gente poder trazer informação, nunca é tarde para a gente conhecer mais um pouco, né? Falar isso com o professor, assim, né? Conhecer tudo que você faz, isso, é conhecer, ensinar e tudo mais. Queria, por favor, que você se apresentasse, professor Fábio, falar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência. Fique à vontade. Boa noite, Marcelo. Eu quero, antes de mais nada, aí, agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês aí através da rádio aí, né? Estamos um pouquinho distante, vocês são aí de Brasília, eu estou aqui em São Paulo, aqui na capital de São Paulo, então nós estamos um pouquinho distante, mas nada que a tecnologia não possa nos favorecer aí e nos ajudar. Parabéns aí pelo programa, pela rádio, pela audiência aí. Uma rádio nesse porte, tenho certeza que deve fazer programações das mais interessantes, com os mais diversos temas e trabalhar com um nicho muito grande dentro de Brasília aí. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no estado de vocês. Eu sou professor desde 2000, comecei mesmo a faculdade em 2013, né? 2002 para 2013, e a gente foi estudando um pouquinho aí, né? Fui fazendo ciências biológicas, foi um curso, né? Em 2014, eu já comecei a trabalhar aqui numa escola que é bem pertinho de casa, uma escola do Estado, né? Escola do Estado aqui perto, com substituição, aquela coisa toda dos professores. É sempre muito difícil, porque é muito concorrido, né? Então, a gente acaba entrando devagar no meio acadêmico aí. Eu entrei substituindo um professor que estava para se aposentar, estava tirando licença, e daí para frente o negócio deslanchou. 2014 e começo de 2015, até um pouquinho ainda aí, até o mês de 2015 aproximadamente, eu estava aí na escola do Estado. E a partir daí por diante eu comecei, então, entrei numa rede particular aqui do Estado de São Paulo, que é o Colégio Adventista. Aí eu trabalhei no Colégio Tucuruvi, que é um bairro aqui perto. Depois Gopoúva, que é um pouco mais para frente, ali próximo de Guarulhos, em Guarulhos. E já por 6 anos eu estou no mesmo colégio, que é o Colégio da Lapa, que é um bairro aqui bem próximo de casa também. Durante esse período aí, a gente, como você falou agora, a gente vai estudando um pouquinho, né? E a gente ensina bastante, viu, Marcelo? Mas o que a gente aprende não tá no gibi. E isso não só pelos cursos, né? Mas dentro de sala, com alunos, uma live como essa, para quem é professor, é extremamente enriquecedora, porque nós aprendemos muito, né, na troca de informação aí, é onde a gente vai buscar mais para poder transmitir. E eu fiz alguns cursos durante o período de faculdade. Eu fiz alguns cursinhos pelo Instituto Butantan, né? E eu estava terminando já a faculdade, quando entrei no Instituto Butantan, fiz alguns cursos lá, insetos, extração de veneno, né? Animais peçonhentos, animais venenosos, e outros tantos lá, anfíbios, todos relacionados à questão da biologia mesmo. Inclusive, o Instituto Butantan, acho que vocês ouviram falar por aí, em Brasília, não sei como está a condição do Estado com relação ao Covid-19, mas o Instituto Butantan é um instituto ao qual ele fez a vacina, e agora, não sei se vocês estão sabendo, eles já estão aí trabalhando, já faz aproximadamente um ano e pouquinho, que eles têm trabalhado o soro antiofídico. O antiofídico é para animais venenosos, né? Mas o processo é bem parecido com
o antiofídico aí para combater a Covid-19 aí, mas aí é para casos mais graves, né? Para as pessoas que estão aí hospitalizadas, já estão em fase bem complexa, o soro vai entrar nessa questão aí para poder ajudar as pessoas que já estão no final. Mas a Anvisa fez algumas exigências, algumas coisas aí, tá atrasando um pouquinho, mas logo, quem sabe aí o soro saia para poder ajudar e resolver aí o problema do pessoal que está internado e quem sabe essa incidência de morte, a quantidade de pessoas que estão morrendo aí pela Covid-19 caia e a gente consiga ter um pouco de saúde, né? Um pouco melhor aí. E fiz duas pós-graduações, né? Duas pós-graduações aí. Fiz em docência do ensino superior, fiz também outra na docência superior, eu acabei fazendo pela Faculdade do Brasil, e depois fiz na Faculdade Campos Elíseos, gestão escolar. Como eu tenho pretensão aí, né, de assumir aí a direção, aquela coisa toda, então eu preciso ter essa base aí da escola, dos estudos, e ainda preciso fazer pedagogia aí, terminar, porque eu comecei e não terminei pedagogia, para poder, então, se candidatar a uma vaga aí, quem sabe na direção da escola, da rede onde eu trabalho hoje. Aí. Basicamente, é isso aí, um pouquinho sobre a história aí dos estudos, relacionados ao estudo. Né? Beleza, Fábio, muito obrigado. Todas as vezes que a gente faz um programa, né, eu tento buscar pessoas que estão inteiradas daquele assunto que a gente levou para a rádio. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade de encontrar, né? Então, o que eu faço? Eu, quando tenho dificuldade, eu recorro às facilidades que a gente tem. Eu vou para o YouTube, eu vou para o Zoom, para o Instagram, eu tento mandar mensagem, eu tento fazer os contatos, porque, assim, acaba que dentro dessas redes sociais tem muita pessoa qualificada lá dentro, né? E aí eu tento fazer um contato e aí a gente, a partir daí, começa a fazer o que a gente está fazendo aqui agora, conhecendo pessoas novas, novas experiências. Então, assim, só para você ter ideia, semana retrasada, eu falei sobre aqui, o nosso condomínio aqui é uma área rural, né? Apesar de a gente estar dentro de Brasília. Então, aqui do lado, nós temos um condomínio que tem uma família de onças que tá morando lá, e as câmeras do condomínio direto estão pegando as onças andando pela rua do condomínio. Rapaz! É um negócio assim, Fábio, espetacular, cara. Você não acredita. Várias filmagens, aí o ICMBio agora tá acompanhando as onças, eles instalaram várias câmeras para poder pegar a movimentação delas, porque a ideia deles é prender essas onças, colocar chip para que eles possam monitorar até a saúde delas, né? Então, se aí eu vou atrás de uma pessoa que entende mais de onça, aí eu convido para participar. E foi o seu caso. Eu fui pesquisar a respeito do caramujo africano, porque assim eu vi, né, que o caramujo africano ele começou nos anos 80 e ele se alastrou pelo Brasil e parece que é uma questão generalizada hoje. Eu acho que não é um problema só aqui em Brasília, eu acho que ele é um problema no Brasil inteiro. E a gente fica sempre com aquela dúvida, né, Fábio, assim, o que fazer? O que a gente vai... Qual é o remédio para isso? Você aplica um inseticida, você cata com a mão? Qual é o risco que você tem de catar? E aí eu fui pesquisar, fui atrás e acabei encontrando o seu Instagram, vi que você tem um livro a respeito desse assunto e vi que você entrou nesse nicho, que eu acho que é um nicho muito bacana e que poucas pessoas estão trabalhando com ele, entendeu? E é um assunto que interessa para todo mundo. Então, assim, o que fazer numa situação dessa? Meu condomínio, por exemplo, semana passada eu tive que botar a nossa equipe aqui para sair catando, porque são muitos, mas muitos e muitos mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro do seu trabalho, do seu livro, e aí depois a gente entra um pouco mais sobre a questão do caramujo africano. Tranquilo, Marcelo. O livro, ele foi assim, foi um trabalho, né, que a gente desenvolveu na faculdade, lá na época que estava na época do TCC da vida, né? Você tem que fazer um TCC, qual é o tema? Ah, não sei. Aí cada um deu uma sugestão e eu dei a minha. E teve uma moça que falou assim: vamos falar sobre o caramujo. Eu, caramujo? Por que sobre o caramujo? Tanta coisa, meu amigo. Não é para falar, você quer falar de caramujo? Porque é um tema que não é, como você mesmo disse,
ele não é tão trabalhado. A gente aprende sobre ele? Aprende na faculdade, aquela coisa toda, mas não é um tema assim específico que é aprofundado. E eu achei estranho. Eu falei, tudo bem, a gente pode estudar sobre esse assunto. E aí eu comecei, aí cada um vai fazer a sua pesquisa, e aquela coisa toda, um grupinho e tal, né? E a gente fez a pesquisa e saiu o trabalho, deu tudo certo, legal. E na pós-graduação eu resolvi usar o tema para poder fazer, né, um trabalho de novo. Tive que aprimorar, tive que dar fazer algumas coisas lá para diferenciar um pouco, porque o curso agora era diferente, né? Estava falando de docência do ensino superior, como que eu vou abranger isso na docência, né? Então, para alunos e professores universitários. Então, eu tive que ir para um outro campo. E dali partiu, então, já tinha a oportunidade, já tinha vontade, na verdade, de escrever um livro e não sabia o tema. E pesquisando, eu percebi que tinha um livro lá sobre esse tema, mas que até 2018, 2019 aí, não tinha nada tão atualizado aí quanto 2018, na verdade, não tinha nada tão atualizado quanto o meu assunto. Então eu resolvi trabalhar um pouco mais ele, colocar algumas informações que não tinham ainda e consegui então aí fazer esse trabalho virar um livro. Então tudo começou assim de uma forma muito despretensiosa. Lá no começo na faculdade, quando eu nem imaginava, isso aí acabou virando aí não só o trabalho de conclusão de curso, mas também entrou para a pós-graduação e hoje é um livro, né? Eu tenho ele aqui em mãos, vou até mostrar para o pessoal, está aqui, ó, né? Não sei se dá para ver direitinho, vou afastar aqui um pouco. Então está aqui, é um livro, você pode... Então, Fábio, deixa eu só te falar aqui, na tela do Instagram, ela fica na vertical, entendeu? Então, sempre quando você for mostrar uma imagem, você tem que colocá-la bem na sua frente, assim, para poder pegar, entendeu? Isso, exatamente. O seu link apareceu na tela. É isso aí, perfeito. Tá certo. Tá aí, então. Esse link que eu postei aí, Marcelo, é o link, porque para aqueles que se interessarem, como vocês têm aí, pelo que eu estou entendendo, um grande problema, né, com essa situação aí em Brasília, para quem estiver interessado, é o link, você encontra o livro na Amazon, tá? Barato, bem baratinho o livro. Eu não sei quanto custa uma pizza aí lá em Brasília, uma boa pizza, né? Mas eu acredito que esse livro ainda seja mais barato que a pizza aí em Brasília, viu? Não é tão caro assim, não, que não dê para cada um ter o seu aí, se tiver interesse. Se eu não me engano, eu vi hoje lá na Amazon, R$21 que eles estão vendendo, se eu não me falha a memória. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Então, brevemente ele vai estar sendo vendido também na minha loja, na loja virtual do Marcelo Tarrafas. E a gente, na verdade, tinha até falado com o Fábio que eu iria colocar para vender a partir de hoje, mas não deu tempo, porque eu estou fazendo um outro trabalho aí, eu estava meio atarefado com ele, mas a partir de amanhã eu já quero ver se eu coloco o livro para vender lá também, até porque, como eu te falei, Fábio, eu tenho interesse, eu sou síndico de um condomínio de 230 casas, e só aqui na nossa região são 55 condomínios, e condomínios grandes, então, assim, e todo mundo está vivendo esse problema, né? Então, eu quero colocar o livro à venda na minha loja virtual, muito mais pela necessidade de prestar esse serviço, porque as nossas dúvidas são muito grandes. A gente faz aquilo que o povo conta para a gente, né? E aí, entre fazer o correto ou fazer o errado, às vezes a pessoa conta, mas ela conta algo que ela não sabe, ela não é um especialista naquele assunto, né? Então, assim, entrando mais especificamente na questão do caramujo africano, você poderia contar para a gente como foi que ele surgiu aqui no Brasil, por favor? Como ele surgiu no Brasil. Então, ele chegou, como você disse no comecinho, né? Ele chegou aqui na década de 80. Né? E aí ele veio pelo Paraná, né? Por uma feira de agropecuária. Já chegou, mas lógico, a intenção sempre foi, quando trouxeram ele para o Brasil, primeiro que ele veio de uma forma clandestina, né? Não veio de uma forma legal, ele veio de uma forma totalmente legal para o Brasil, e quando ele chegou aqui, a intenção era simplesmente substituir um prato muito conhecido, que é o escargot, né? Mas qual é a razão? Por que ele, né?
por que não manter já aquele caramujo que sempre teve no Brasil? Por que, então, trazer o caramujo lá da África, de tão longe? Porque é o seguinte, primeiro, pelo seu tamanho. Alguns conhecem ele como o grande caramujo, o caramujo gigante, e assim vai. Segundo, porque ele tem uma postagem muito grande, né? Ele faz 5 postagens por ano, e aí cada ovo que ele... 50 a 400 ovos a cada postagem dele aí. 5 postagens por ano, olha aí, do mínimo 50, no máximo 400 ovos, e todos os ovos são bem pequenininhos, um pouco maior que uma sementezinha de mamão, a corzinha um pouco branca, meio amareladinha. Então, ele tem uma taxa de reprodutividade assim, grande. Ele se reproduz muito fácil e rápido. Quando que ele está pronto para se reproduzir? A partir do 4º ou 5º mês aí de vida, ele já está pronto para se reproduzir aí e fazer novos ninhos, ovos, e aí vai. E aí, por ser rápido demais, por ter pequena, né, por ter uma taxa muito grande, então quem trouxe para substituir o escargot, pensando que com ele poderia ser mais viável, para a questão da economia e da questão do atendimento também. Não sei se eu respondi sua pergunta, Dani. Perfeito, respondeu sim, com certeza. Essa questão mesmo da procriação dele era uma coisa que eu não sabia como é que funcionava. E assim, o Fábio, um caramujo africano, ele procria quantos numa tacada só? Então, ele pode cair são 50 ovinhos aí, pelo menos. Pelo menos 50 ovinhos ele vai pôr numa tacada só. Né? Mas pode chegar até 400 ovos. Mas se você tiver um que coloque 50, se você pensar isso em um ano, ele já nasceu, já reproduziu, né? Aqueles ovinhos já nasceram, já eclodiram, já tem outros caramujos por aí, colocando a mesma postagem de ovos, e com 4 ou 5 meses, aí, se você colocar 6 meses, aí você tem uma contagem absurda deles espalhada, né? Então é bem complicado. E aí, como fazer, como vocês, né? Eu não sei como que é o condomínio de vocês legal aí, mas como evitar isso tudo, né? É bem difícil, mesmo porque ele é um animal noturno, ele sai à noite aí para poder fazer as suas peripécias aí, né? E até onde para comer, ele é bem ele come de tudo, para ser sincero, né? Mas a preferência dele aí são as plantas, aí, são os vegetais. Então, ele sai à noite, onde está tudo tranquilo, onde ele pode fazer todo o seu trabalho aí, principalmente na questão de postar os ovos. Perfeito, Fábio. E me diz uma coisa, e o risco do caramujo africano? Porque, assim, de que ele se alimenta? Né? Porque, assim, eu aqui no condomínio, por exemplo, a gente percebe que ele fica sempre perto da horta, ele gosta de um ambiente mais úmido, parece que ele tem uma procriação muito maior no período da chuva, parece que na seca ele não faz muito sucesso. E, então, assim, como que é? De que ele se alimenta? A horta é o ponto fundamental para ele? É o prato predileto dele, a gente vai colocar assim. Então, como prato predileto, ele tem aí, como eu falei para você, a parte de vegetais. Então, onde tiver planta, onde tiver verde, é com ele, né? Ele é voraz. Ele, quando chega num lugar como esse aí, ele não economiza, não. Ele vai para cima mesmo. E muitas vezes o povo olha assim, né, as folhas meio comidas, aquela coisa toda, e fica pensando: passou o bicho tal por aqui, uma lagarta, qualquer coisa, e quando na verdade é ele. Né? Você falou no período de chuva e ambientes úmidos, 2 ambientes que favorecem demais para ele fazer o seu trabalho, né? Não só de procriar, mas de sair para comer também. Ele gosta de ambientes úmidos. Né? Tanto que na procriação dele você vai encontrar. Se você for na parte mais úmida aí, você pode encontrar alguns ovinhos dele. É difícil, porém não é impossível, né? Porque é onde ele começa a fazer, onde ele posta os ovos,
Então, é nessas partes úmidas, é o habitat dele, vamos colocar assim. Esse é o habitat dele aí. E a parte a parte favorita dele são as plantas, né? Ele pode passar por algumas frutas aí, alguns legumes também aí, deixando o seu rastro aí. Dependendo da quantidade, amigo, ele pode causar um grande estrago. Então, Fábio, mas assim, ele parece que é um bicho terrestre, né? Ele não sobe em plantas. Mas assim, ele sobe, por Sobe, exemplo, uma goiabeira, ele sobe a sobe, goiabeira e ele pode sobe a estragar árvore. essa goiaba? Pode, ele sobe a árvore. Não tem problema, não. É, né? Plantas, árvores, você vai ver ele subindo aí. Sobe parede. Sobe parede, amigo. Imagina se ele vai subir uma árvorezinha. Sobe sim. Então, a gente tem que ter todos os cuidados. Todos os cuidados, como eu disse para você, é voraz. Né? Então, sai à noite para poder comer mesmo e arrasa com tudo. Então, dependendo da quantidade que você tiver deles por aí e do metro quadrado que você tiver de área verde, é pouco. É É pouco. mesmo? E é um negócio complicado. E assim, Fábio, ele pode afetar a qualidade, por exemplo, eu estou citando o caso da goiabeira, a gente tem uma goiabeira aqui no condomínio que, inclusive, o miolo da goiaba dele fica meio escuro, como se tivesse estragado o miolo. Isso pode ser alguma coisa oriunda do caramujo? Nesse caso aí que você citou, não. Né? Mas, assim, você vai encontrar ele, num dia que choveu, você vai encontrar ele no tronco de uma árvore, né? Ou perto de lugares, porque é como você mesmo citou aí, lugares úmidos. Se chover, ele vai sair, né? Final da tarde, quer ver dois períodos que você encontra muito ele? À noite, esse horário agora, se você sair lá para a parte onde é verde, você vai encontrar alguns deles por lá agora, e você pode encontrar ele no período, acabou a chuva, garoou, você vai encontrar ele também, ou no período da manhã, bem cedinho, que é a hora que eles estão se recolhendo. Então você vai encontrar eles, que é o momento que eles estão se recolhendo para poder sair. Então, nesses momentos, são os momentos que eles aparecem. Né? Então, se ele sobe em parede, árvore para ele é brinquedo. Ele sobe parede, se eu põe ele uma parede só cara, ele vai subir. Ele sobe, entendeu? Agora, a questão dele afetar a fruta em si, existe um grande problema. Ele não vai apodrecer a fruta, tá? Não vai deixar ela estragada. Mas, assim, se você, tanto para a questão de verduras e legumes aí, ainda mais vocês que têm esse problema, elas têm que ser muito bem lavadas, muito bem cuidadas antes de fazer o uso dela. Porque se ele tiver passado por ela, por essa planta, por essa verdura, por essa folha, se ele tiver passado por ela, aí você pode ter problemas com isso daí. Então, se alimentar de uma planta ou de algo que você tem o caramujo por perto, é um risco. Então, Fábio, entrando propriamente nessa questão do risco, né? Assim, a gente tem uma horta aqui, aí a gente percebe que várias folhinhas da horta ficam queimadas, né? Então, assim, deduz que o caramujo africano deu uma visitada nessas plantas. Passou, isso. Aí a gente pega, por exemplo, sei lá, pega uma goiaba e vai lá e come a goiaba, tira do pé lá em cima, você vai lá e come sem preocupação de lavar. E aí eu estou falando do pé de goiaba, mas aí eu vou descer para a horta. Aí você vai lá, pega uma folha de uma alface, ele está meio escurinho ali, mas nada que te atrapalhe de você comer, você leva ele ali, passa uma aguinha básica e manda para dentro. E aí? Qual é o É risco? arriscado. Corre, corre. Porque, assim, às vezes você vai pegar uma folha que não tem nada. Que não tem nada. Não tem nenhuma marca, não tem nem. Às vezes ele passou por ela, mas ele pode não ter comido ela. O caramujo, ele solta um líquido bem viscoso. Né? E qual é o problema disso? O problema é que, assim, ele come fezes de rato, né, de roedores. Fezes, de uma forma geral, ele se alimenta disso também. E isso acaba saindo nesse líquido viscoso dele. Você já deve ter visto um rastrozinho desse líquido por aí.
Eu vi. Então, e acaba ficando na folha. Então, ele pode não comer a folha inteira. Mas se esse negócio estiver na folha e você simplesmente não tratar a folha da forma adequada e comer, você pode ter meningite. Ou uma doença aí do trato intestinal. Entendi. Como eu estava te falando ontem, eu pesquisei na internet, né? E eu vi uma matéria da Fiocruz, mas é uma matéria bastante antiga, que falava que que não tinha ainda nenhum registro de alguém aqui no Brasil que tivesse se contaminado pelo caramujo, tivesse tido algum problema grave através do caramujo, mas parece que, como ela era antiga demais, eu falei, eu não vou usar isso como informação, porque ela pode estar defasada, né? Você tem alguma informação atualizada com relação a isso, de algum caso, ou vários casos que já tiveram aí pelo Brasil? Então, ainda a gente não tem nenhuma informação da contaminação, assim, de uma forma direta, nada que se comprove, né, dizendo assim, ó, foi por causa do caramujo. Ainda não. Então, assim, tem certeza? São dados que indicam que pode ser, mas não dá para ter certeza. Então, já que não tem certeza, ninguém publica nada. Até que saia alguma coisa cientificamente comprovando que realmente foi por causa do caramujo que aquilo aconteceu. Então, é por isso que a gente ainda não tem nenhuma certeza. Existem várias especulações, e se você acabar fuçando pela internet aí mais a fundo, você vai achar algumas notícias que digam, não, fulano, que não sei o quê, mas cientificamente comprovado, você não vai achar nada com relação a foi contaminado por ele. A doença, ela existe. O fulano de tal que mora lá em Brasília tem uma horta e ele teve meningite. Mas por que ele teve meningite? Porque foi o caramujo? Então, para comprovar, para realmente ter certeza, o que precisaria ser feito? Estudo de caso. Então, ele pegou? Pegou. Onde foi? Em Brasília. Vamos lá para Brasília. Aí você chega em Brasília, onde que ele mora? O território que ele mora é esse território aqui. Tem muitos casos aqui de caramujo? Tem. Vamos pesquisar para ver se realmente é o caramujo africano. É o caramujo africano. Da onde ele comeu? Daqui. Então, você faz uma comparação de estudos, de casos, e aí, comprovadamente científica, aí você pode colocar. Mas até então, nada aparece. Então, como nada apareceu até hoje dizendo assim, bater no martelo, então a gente também acaba não batendo martelo com relação a isso aí. Mas pode ter acontecido? As possibilidades, elas existem, né? Se existe a possibilidade de acontecer, então a gente tem que contar com ela também. Ô, Fábio, eu vou te botar contra a parede agora. Hoje eu tenho, na verdade, ontem, quando eu falei com você pela primeira vez no celular, eu tinha saído aqui de casa e tinha ido na loja de um amigo meu comprar uns produtos naquela loja de ferragem, né? E aí ele me viu conversando com você, aí ele falou, porque lá na minha casa tem muito caramujo africano também, e esse trem não acaba, eu vou lá, cato, aí daqui a pouco volta tudo de novo, não sei o quê, mas é uma guerra. Aí ficamos conversando um pouquinho, aí eu falei que ia ter a live hoje, tudo, eu falei, eu vou acompanhar, não sei o quê. Beleza, aí quando foi hoje à tarde, eu voltei lá de novo, praticamente eu bato ponto todo dia lá para comprar alguma coisa, né? Aí ele falou, e aí a live? Eu falei, vai ser mais tarde. Ele falou, eu lá em casa faço um negócio, eu pego meus caramujos tudo, cato e jogo para a carpa comer, porque eu tenho as carpas que eu crio lá em casa e os caramujos são alimentos dessas carpas. Aí eu pensei, falei, pô, peraí, se o caramujo tem doença, aí ele está jogando para a carpa, consequentemente a carpa dele pode contrair doença também, porque ela está comendo esse caramujo. Então, como eu te falei, eu vou te botar contra a parede aí agora. Tá certo? Colocou mesmo, viu? Mas eu vou te responder isso aqui de uma forma bem diferente. Eu não sei quanto às carpas, mas eu sei que aves, sim. As aves, sim. Né? Então, o que acontece? As aves, principalmente o pato, porque assim, aqui no Brasil não tem ninguém para falar, predador dele. Não tem. Esse é o predador do caramujo. Porque se tivesse, você não teria essa dor de cabeça. Né? Então, assim, dependendo do tamanho do caramujo, o pato resolve seu problema. O pato resolve seu problema. Depende, se ele for muito grande, porque o nome dele já fala, né? Se ele for muito grande,
aí você teria que quebrar ele e o pato come. Então, posso dizer para todo mundo que está assistindo a gente, para quem vai assistir a nossa live, inclusive, Fábio, essa live ela fica gravada no meu Instagram, entendeu? Depois, se você quiser transmitir para os seus alunos, para os seus amigos, ela está lá, só você pegar o link e repassar. Então, eu posso dizer que ter um pato, então eu vou encher de pato aqui no condomínio, então, tudo certo? Então, quase tudo certo. Por quê? Porque o que acontece? Aves, de uma forma geral, né? A única ave que é predadora dele mora na África. Aí não tem o que fazer, né? Mas vamos lá buscar. Se for resolver seu problema, tá tudo bem, né? Mas eu sei que o pato, ele resolve. Ele resolve. Então, se você tiver aí o teiu, também, teiu. Então, tem alguns animais que vão te ajudar a combater. Porém, né? Carpas, eu nunca ouvi falar que comiam deles. Uma coisa é certa. Dizem que elas ficam na Você felicidade jogando danada. ele na água, ele morre afogado. Ele vai morrer afogado. Não, mas então, se você jogar... Eu não estou falando nem na questão da morte dele, não. Dele, né, o fato de ele estar lá na água, ele morreu. Estou dizendo o seguinte, o fato da carpa comer, e a carpa é um peixe que provavelmente ele deve comer esse peixe também depois, né? E assim, por exemplo, você vai colocar um pato para poder... você sabe que ele vai estar ali porque você está combatendo o caramujo africano. Você não vai comer aquele pato, né? Aí, de repente, você vai e joga para a carpa, daqui a pouco você vai lá e come essa carpa. Então, assim, por isso que eu te falei que eu ia te falar contra a parede, que talvez você nem tenha ainda pesquisado a respeito disso. Fica até uma dica para depois você fazer um estudo Claro. com relação a isso, e até para poder depois passar essa informação para ele. Falar, olha, você pode até jogar para a carpa, mas você não pode comer essa carpa, entendeu? Eu acredito que ele deve comer, né? Então, essa é a minha dúvida com relação a isso. E se eu colocar um pato lá, aqui no condomínio, eu não vou comer o pato, eu vou deixar ele morrer de velho, entendeu? Porque eu sei que ele está ali para poder combater o caramujo, mas eu não sei se é o caso da carpa, né? Não, não é o caso da carpa. Um exemplo aqui, só para a gente poder colocar aqui. Você você come carne normal, boi, vaca, assim? Como? Você comeria a carne de um boi que foi picado por uma cobra venenosa? Nem Acabou de ser picado. Nem a pau, Juvenal. Vamos fazer um churrasco com esse negócio aqui. Aí te convido, Marcelo, vem aqui, uma cobra aqui, sei lá, jarará, quem quer que seja, picou aqui, o boizão aqui, e não tem mais o que fazer, vou fazer o que com ele? Bora fazer um churrasco. Tem uma churrasqueira aqui em casa, aqui, vem comer uma carne aqui comigo. E aí? Nem a pau. Que isso, rapaz? Eu comi o boi sozinho, então. Você come? Sozinho eu comi esse boi aí, porque eu como carne, então eu comi boi sozinho. Veja só, Marcelo. É bem negócio bem doido, né? Porque o que a gente pensa? Bom, a cobra picou o bicho. O bicho morreu por causa do veneno. Se eu comer a carne desse bicho, o que vai acontecer? Eu vou morrer porque ele tem o veneno na carne ali, né? Sim. Então, o que acontece? Esse é um tipo de coisa que você pode trabalhar tranquilo. O que você faz? Cortando a carne, como qualquer um corta para assar, é só você colocar ela numa temperatura alta, aquele veneno vai embora. É tranquilo, pode comer sossegado. É o caso do peixe, tá? Então é o caso do peixe. Se o peixe, se o peixe come, né, o tal do caramujo, e ele cortar o peixe, ele fizer o peixe lá numa alta temperatura, porque você tem que entender o seguinte, ele não é que ele seja venenoso, ele é um transmissor. Ele vai transmitir devido àquela questão daquela gosminha que ele tem nele. Por que ele faz isso? Porque ele come fezes de animais, tá? Principalmente dos roedores. Então, por essa razão. E aí, essas fezes que entram em contato com essa viscosidade dele, que traz o problema para a nossa saúde. Entendi. Tá certo? Esse que é o grande problema da questão do caramujo em si. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que você vai comer uma verdura, ainda mais vocês aí que tem esse problema, então é interessante você pegar as folhas, né?
colocar 30 minutos aí, 40 minutos aí, numa bacia com água, uma colher de vinagre e deixar lá. E depois de 30 minutos, 40, você tira e lava ela numa água corrente, fazendo movimentos de cima para baixo. Tá? Todas as partes da folha. A única forma de você não correr nenhum risco de pegar nenhum tipo de problema com relação à saúde, não só com relação ao caramujo, mas assim, não sei se é o caso de vocês, mas em alguns lugares, né, agrotóxico come solto. Então, até para evitar essa questão aí. E frutas, né, a gente não está nesse caso, mas frutas você precisa lavar também. E a fruta você não lava com a bucha que você lavou a louça, porque senão não adianta muito. Você tem que pegar uma buchinha virgem, limpa, nova, 0 quilômetro, e com ela você fazer a lavagem da fruta que você, ou fruta dura, legume que você precisar ali, através daquela buchinha nova que você não usou para lavar a louça e não fazer nada. Aí você também tem uma fruta bem saudável para ser comida aí. É o caso, né? Você poderia repetir, por favor, Fábio, como é que é o procedimento para poder fazer a higienização, por exemplo, de um alface? Você coloca numa bacia com água, bastante água, e uma colher, né, de sopa de vinagre. Mistura a água ali, com vinagre, e põe as folhas. 30 minutinhos ali, suficiente para você poder depois tirar ela dali, né, e lavar ela na água corrente, com movimento de cima, põe embaixo da torneira, né? Põe embaixo da torneira e de cima para baixo você vai fazendo esse movimento da folha inteira, que é para poder tirar não só a questão do vinagre, mas qualquer outro material que esteja preso nela ali. Só o vinagre é suficiente? Só. Entendi. O que não seria só suficiente é somente você lavar. Vou jogar na água. Não, primeiro você mata o agente, depois você tira o agente de lá. Porque se você, de repente, só lavar, você não vai tirar ele. Entendi. Ô, Fábio, outra coisa. E aí, assim, aí é como eu te falei, a gente tem muitas dúvidas, né? E a gente vai fazendo aquilo que você ouve um falar, outro fala, porque isso e aquilo, você vai acreditando, e até porque você tem que tentar buscar uma solução. Como você disse aí, o caramujo em si, ele não tem nenhuma doença, né? Então, assim, que pode ocasionar alguma doença na gente é o fato de juntar esse líquidozinho que ele gera, e aí na folha, seja onde for. Então, assim, ter o contato com o caramujo. Eu tô no jardim mexendo, de repente eu passei a mão em cima de um caramujo. Existe algum problema? Eu estou catando o caramujo, eu vou catar sem luva, estou catando com a mão. Existe algum risco com relação a isso? Existe sim. Se você vai fazer, né, a coleta aí por catação, a gente chama, né, catação. O que é catação? Você vai lá e pega ele e pronto. Né? Você precisa usar uma luva. É importante ter o uso da luva, justamente por essa questão aí desse líquidozinho que ele solta. Então, usa uma luva para você poder fazer o seu trabalho de catação. Coloca ele, você vai colocar ele numa caixa, não sei aonde, uma bacia, qualquer lugar que seja, para colocar ali, né? Então, é bem pertinente e muito perigoso você usar a mão livre para poder sair pegando ele por aí. Mesmo porque hoje, a gente tem tanto que, outro exemplo, o Covid, né? A gente pega em tudo é coisa, a gente está encostando, você nem percebe. Você encosta aqui, encosta ali, daqui a pouco você saca a mão aonde? Está passando a mão no rosto, no olho, né? Encosta no nariz, e você nem sabe onde você pôs a mão. Então, né? E numa dessa você acaba se prejudicando sem querer. Então, para não correr o tal do risco, usa uma luvinha, essas luvinhas de procedimento mesmo, ou luva de borracha, né? É melhor, para poder pegar o caramujo e desprezar ele ali. Precisa de máscara? Não. Agora sim, né? Porque essa questão do Não, Covid... mas né? eu estou falando, você está ali sozinho, catando. Eu estou te perguntando isso, porque aqui no condomínio a gente faz direto a ação de catação dos caramujos, né? E aí eu falo com o nosso pessoal, põe a luva, põe a máscara, mas assim, eles fazem um trabalho ali separado, então assim, não tem necessidade da máscara, basta só a luva. A luva já serve como prevenção, né? Porque assim, a luva ela é importante desde que, porque assim, se você quiser usar uma máscara, pensando assim, bom, você está falando que eu posso pôr a mão no rosto a qualquer momento. Se eu tiver de máscara, eu vou me prevenir. Legal.
pensando nesse sentido, é algo positivo que você pode fazer, né? Porque você está com a luva, mesmo com a luva, você pode estar com a mão. Não. Então, assim, é que eu imagino que quem esteja com a luva fazendo um trabalho como esse, não vai pôr a mão que está com a luva no rosto. Porque já sabe que aquela luva, de uma forma ou de outra, está suja, contaminada por algo. Então, a pessoa geralmente não põe a mão com a luva no rosto. Ela acaba colocando de lado. Mas nada impede de você colocar uma máscara ali para que possa se prevenir mais. Entendi. Nenhum problema. Tanto a questão da máscara, quanto a questão de você ter aí as luvas. E aí eu recomendo aquela luva sabe aquela luva de borracha que é, eu não sei para vocês, mas que para a gente tem de amarelo e azul. Sim, eu sei qual que é. Ela é apropriada para Usa isso, para que é mais lavar para louça, limpeza. inclusive, né? Usa Isso, para lavar louça. É. Ela é bem propícia, porque protege, é grossa, legal, não vai te ela vem até mais ou menos aqui, né? Na parte do braço aqui, da mão aqui, tá tranquilo, bem protegido. Muito bem. Mas a luva e a máscara pode ser um conjunto muito benéfico aí para vocês. Ô, Fábio, aí assim, eu deu aqui uma quantidade grande de caramujo, eu não sei o que fazer, aí eu vou pegar minha bombinha, vou comprar um inseticida e vou sair aplicando o inseticida no caramujo. Existe algum inseticida próprio para isso ou não existe outro caminho que não seja você ir lá e catar na mão? Não, existem outros caminhos, né? Existem outros Tirando caminhos. o pato, Tirando né? o pato, tem. Você pode fazer, eu não sei como chama em Brasília, aqui a gente chama de vala, né? Então, se fazer valas, puxa, vala que fala? Isso, Você sabe? vala mesmo, É vala, né? valeta. Valeta. Então, um dos caminhos é você fazer uma valeta entre as hortas. Então, você tem uma horta aqui, então você faz uma valeta aqui e outra aqui. Põe água. Ele não sabe nadar. Ele não vai chegar lá. Então, assim, é uma forma de você fazer essa proteção aí. Mas aí questão que... você põe a água e você corre o risco da dengue, né? Então, o mosquito da dengue, ele prolifera tanto na água suja quanto na água limpa. Você tem esse risco. É melhor caramujo. Então, assim, mas não o caramujo. Você não morre de uma coisa para morrer de outra. É melhor o caramujo do que o mosquito da dengue. Então, acho que essa da água... Mas, assim, uma outra situação, já que, né, a gente encontra esse problema com a questão da dengue, você pode usar... Tem um inseticida que ele é próprio para isso, ele leva até um nome muito parecido com o do caramujo. Porém, você tem um problema com as plantas, com os vegetais. Então, ele pode te ajudar para um lado, mas te complicar para o outro. Mas e se eu jogar sal? Já vou adiantar aqui, não sei se você pensou nisso. E se eu jogar sal no caramujo? Você pode ter problema com a terra. Você vai estragar a sua terra, pode ter problema aí nas próximas produções, dependendo do que você estiver plantando. Então, não quero água, não posso jogar sal. O inseticida pode atrapalhar mais minha vida do que me ajudar. O que eu vou fazer, pelo amor de Deus, então? Amigo, a única coisa que você pode fazer é cercar a sua planta. Cercar a sua planta, né? Com sacos, aqueles sacos de pão, ou fazer cerquinhas mesmo, né? Fazer cerquinha. E deixá-la protegida ali para que ele não consiga invadir. Tem que tomar cuidado com o tipo de cerca que você usa também, porque dependendo, ele pode passar por baixo ou por dentro dela. Então, toma cuidado com o diâmetro de um espaço para o outro, para que ele não passe. Mas é uma forma de você também proteger ele aí. Mas você está falando de uma cerca fechada, toda fechada? Porque se você botar uma cerca de arame, ele vai passar por dentro do arame, né? Você teria que fazer uma cerca, por exemplo, de madeira, dando a volta na horta, mas ele não sobe essa madeira? Ele não sobe em árvore? Ele não sobe em parede? Por isso que eu falo cerca, né? Essa cerquinha de metal é mais difícil, né? Para ele subir aí. Que ele vai tentar de tudo quanto é jeito, mas são as únicas formas que você consegue aí para evitar que ele possa chegar lá. Nós estamos falando aqui com o professor Fábio Manente, autor do livro Caramujo Africano, um biólogo, diretamente lá de São Paulo. Você é torcedor de qual time em São Paulo, Fábio? Covardia, viu? São Paulo. São Paulo, né? Então, eu vou pedir para você me ajudar na quinta-feira, né, cara? Que vocês não podem fazer mais nada, pelo menos
Ajuda a gente, né, Acabou, né? cara? Eu espero, né? O São Paulo é uma caixinha de surpresa, rapaz. Eu Então. nem sabe, ó, pra você ter uma ideia. Eu estava ontem fazendo uns negócios aqui em casa e um amigo mandou mensagem tirando um sarro. Eu falei, meu, São Paulo tá jogando hoje? Falei, tá jogando não, amigo. Jogou e perdeu pro Botafogo. Eu falei, parei. Para o mundo que eu vou descer. Perdeu pro Botafogo, então agora é encarar o Flamengo por encarar, para cumprir tabela, porque não vai ajudar em nada mesmo, né? Então deixa o Então. Flamengo ganhar. Pelo Então, menos podia, o né? Flamengo ganha esse Vai título ser aí, campeão, tira o né? Inter da jogada. É isso mesmo. Então, beleza, obrigado, viu, por dar essa força. Mas aí, Fábio, voltando aqui para o nosso tema, é, é, beleza, então a gente já viu várias possibilidades, e até agora, para mim, a possibilidade melhor é a gente catar, botar dentro de uma lata e a gente fazer um procedimento ali de extermínio, né? A orientação que eu dei para o pessoal aqui do condomínio é que colocasse tudo dentro da lata, comprei sal, comprei inclusive um fardo de sal, e jogamos o sal neles, eles desidrataram, depois nós pegamos aquilo ali e enterramos num lugar que não teria grandes problemas. Tá correto esse procedimento? Porque quando você bota sal no caramujo, ele derrete, né? Mas eu não sei, talvez o fato de ele derreter ali numa terra, aquilo ali vai para dentro da terra, então assim, qual é a sua dica com relação a isso? Você pode até fazer isso, mas se você não for no foco, você nunca vai resolver o problema. Onde é o foco? Você tem que descobrir onde estão os ovos. Porque senão você vai passar a sua vida inteira catando ele e fazendo isso daí e ele vai continuar. E aí você fala, mas não acaba nunca? Não, porque você pega ele hoje, amanhã já botou, ontem já botou ovos, esses ovos vão incluir daqui a pouco, vão ser outros, e daqui vai passar geração em geração, sua terceira geração, quinta geração catando caramujo. Então, assim, o ideal é você ir na fonte. Onde é a fonte? O ninho. Tem que descobrir o ninho deles, tem que descobrir onde estão os ovos dele. E começar exterminando pelos ovos. Não que você esteja errado tirando os caramujos de circulação, não está. Mas você teria que. Se eu fosse você, eu faria assim. Dividir um grupo aí, né, não sei quantas pessoas você tem para trabalhar nesse projeto, mas dividir esse grupo em dois, e enquanto um está catando os caramujos, os outros estão ali procurando aonde ele pode ter deixado ovos. E como é que a gente Porque sabe que tem um ovos? A gente não conhece ele. os ovos são bem pequenininhos, tamanho de uma semente de mamão. Bem Ficam pequeno. todos juntos. Ficam. E pequenininho, branquinho, assim. Mas se são muitos caramujos, então são muitos ovos espalhados. Sim, sim. Então, assim, enquanto você está pegando caramujo de um lado, o pessoal tem que estar descobrindo onde estão os ovos e pegando caramujo também. Porque senão, amigo, é complicado. Porque, que nem eu estou dizendo para você, você imagina que uma postagem dele coloca 50 ovos. Como que fica? Você vai catar caramujo pro resto da vida e ainda vai ter caramujo. Você entendeu? E aí algumas pessoas falam assim, se eu tocar fogo em tudo, você vai perder a planta, o caramujo, você vai resolver seu problema. Daqui a pouco eles voltam, né? Porque o vizinho vai ter caramujo lá na casa dele, não tocou fogo, o caramujo vem para sua casa depois. Isso, complica. Então, assim, o eu, ideal mesmo é você... Por enquanto, Fábio, para mim a solução está sendo o pato, viu? Porque assim, o pato ajuda, hein? Mas você tem querendo o ou pato não, ainda assim, querendo ou não, o pato vai comer os ovos, entendeu? Enquanto ele está ali comendo os ovos, você vai catando os maiores, e aí eu acho que pode ser uma alternativa bastante interessante, considerando que não é fácil achar esses ovos e eles são muitos, né? Então, assim, é uma guerra bem complicada, né? Bem complicado. Você pode ter os patos como seu aliado. Colocou o pato aí como seu aliado ele vai comer os caramujos ali, porém, você tem que ter aí uma situação onde você consiga achar a fonte deles. Porque o pato ele vai mais achar o caramujo do que o ovo. Se ele achar o ovo, ele não vai dar tanta importância, não. No máximo que pode acontecer é ele pisar, e já resolve o seu problema. Mas se isso não acontecer, você tem caramujo de novo. Então, se você tiver, eu não sei o tamanho da sua área aí, mas se tiver 2, 3 patos aí, você pode deixar os patos aí para arrebentar com os caramujos, que a hora que aparecer ele vai atacar. Rapaz, a nossa área aqui é gigante. Assim, imagina, eu nem lembro quantos metros quadrados tem, mas é gigantesco. Mas assim, a gente poderia, por exemplo, colocar pato, porque o pato não vai sair andando para todo lado. Eu acho que ele vai enraizando dentro de um determinado perímetro, né?
Então, assim, eu não sei, realmente eu não tenho conhecimento a respeito disso, eu vou até pesquisar. Se a gente coloca, por exemplo, ele só ali perto da horta e dá comida para ele ali, ele vai se habituar de morar ali perto, né? Ou se ele vai sair andando pelo condomínio todo, aí já é um outro problema, né? Ele vai andar pelo condomínio todo. Então, aí Vai talvez andar não pelo seja a condomínio todo. solução. Daqui a pouco aparece um caçador, dá um tiro no pato e, ó, joga o pato para dentro, Não, né? mas eu diria para você assim, o pato não vai ser a sua solução. Não vai. Você tem onça na região? A onça é a solução? Então, vou botar a onça aqui, então. Não, é que a onça vai acabar comendo os patos, pô. Ah, entendi. Você entendeu? A hora que ela vê o pato, Cardápio acabou. top para ela, né? É. Então você vai ter um problema, você vai ter um problema muito complicado, porque assim, tanto a onça quanto o caramujo, eles vão sair à noite para caçar, tá entendendo? Então Entendi. assim, os patos vão estar nesse horário aí, olhando para tudo quanto é canto. Se o pato tiver de manhã e achar um caramujo, beleza. Mas se for à noite, onde vai estar a onça, onde vai estar o pato, o caramujo vai dar graças a Deus que a onça apareceu. Filho. Ô, Fábio, a nossa live ela é de 1 hora, faltam 7 minutos para a gente completar a nossa hora. A gente tem essa proposta para não se tornar assim cansativa, já é final de expediente, todo mundo veio do trabalho e tudo. Então, a gente Tranquilo. tem aí 7 minutos, até um pouquinho mais, não tem problema para a gente poder fazer o nosso fechamento. E aí eu queria te fazer só uma última pergunta com relação à questão do caramujo. Como eu disse, essa live vai ficar gravada no Instagram. Não impede que a gente faça uma outra live de novo para voltar a tocar no assunto. Inclusive, eu me coloco à sua disposição. Se você tiver algo interessante, Marcelo, vamos levar para a rádio, vamos fazer uma live, você pode contar comigo não só com relação ao caramujo, mas agora eu vou até te falar na sequência a respeito de uma outra pauta que eu tenho, que você pode, inclusive, colaborar comigo, se você puder. Só queria fazer mais uma pergunta com relação ao caramujo. Ele, aparentemente, ele é um... Eu posso chamar de animal? Um animal? Ou não? Ele é um animal? Ele é um É um animal molusco. lento. É um molúsculo lento, né? Então, eu acredito que para ele se deslocar, ele deve demorar demais para andar de um lado para o outro. Então, ele deve ter um espaço muito curto que ele anda. Então, a partir do momento que eu estou dizendo o que eu acho, tá, Fábio? Então, eu estou ali, aí eu vejo uma quantidade grande de caramujos em um determinado ponto. Isso pode me indicar que no ponto, no perímetro próximo dali onde eles estão, pode ter muitos ovos ou não, ou ele pode andar bastante e esse ovo está lá atrás, esses ovos lá atrás, e eu não tenho muito como fazer porque ele andou muito. Você tem as duas coisas. Ele é lento, porém a taxa de produção dele é alta. A gente não pode esquecer disso. E isso aí não atrasa nada na questão dele proliferar na sua área verde aí, tá? Ele vai fazer isso aí. Então, assim, mas ele é devagar e tal. Essa estratégia que você falou é uma estratégia que seria talvez adequada. Então, o que você pode fazer? Você pode cercar uma área determinada. Achei uma quantidade X aqui, vou cercar essa área e vou deixar naquela área da noite ali o pato, por exemplo. E vou trabalhar naquela área ali para poder eliminar ele. Então, você vai cercando áreas, você pode fazer conjuntos de cercas e eliminando por partes. Porque aí você fica com mais facilidade de encontrar o ovo. Isso quer dizer que você vai encontrar? Não necessariamente. Mas pode ser que você cercando uma área de 10 metros, você, consegui aqui 30 caramujos. E no meio desses 30 caramujos eu achei uns ovos aqui. Vou destruir os ovos, pronto, consegui. Né? E aí você tendo certeza que ali não tem mais nada, você pode partir para outra. Não aconselho você abrir essa área, continua deixando ela cercada ali, porque pode ainda assim aparecer mais alguma coisa. E aí ele estando fechado, ele não tem para onde sair para poder reproduzir. E aí você consegue ir eliminando assim por partes. Talvez essa seja, já que você tem uma área muito ampla, essa pode ser uma estratégia onde você pode conseguir fazer aí com um espaço de tempo um pouco longo, não sei, 6 meses, 1 ano, quem sabe, e eliminando aos poucos e sentindo essa diferença aí com relação à questão do caramujo e diminuindo essa quantidade aí para vocês, né? Só para a gente Porque a pessoa, finalizar. desculpa, porque Pode falar. quem trouxe para o Brasil só imaginou que seria benefício.
e ele causou um desequilíbrio no sistema, no nosso ecossistema, porque não tem quem coma dele, só tem ele. Então acabou virando uma praga. Então, quem trouxe não pensou que ele podia causar desequilíbrio ambiental. Quer dizer, não pesquisou, não pensou, só pensou na questão financeira e no bolso, né? Então, trouxe para o Brasil e vamos ver o que vai dar. Brasil é Brasil, trouxe ele para cá e vamos embora. Só que agora é o desequilíbrio total, desequilíbrio ambiental grande, e ele é prejuízo para vocês em Brasília, é prejuízo aqui no interior de São Paulo, tem problema para tudo quanto é lado com ele aí. Eu sempre quando eu faço um programa, eu pesquiso bastante, né? Você me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu vi lá nessas pesquisas que eu fiz que o maior problema de agressão à natureza que nós temos hoje no Brasil, em primeiro lugar, é o desmatamento, e o caramujo africano ele consegue ser o segundo colocado, né? Então, assim, é muita coisa, cara. Então, assim, as pessoas não conseguiram mensurar o tamanho desse problema, porque, poxa, você está perdendo só com o desmatamento, que é algo assim gigantesco, né? Sim. Então, eu espero que essa nossa live aqui, ela tenha acessos depois que as pessoas... Eu vou transmitir, eu vou pegar esse material que a gente fez, inclusive vou editar, e vou juntar com mais algumas coisas que eu tenho de informações, para a gente trabalhar isso, para que as pessoas tenham noção do tamanho da gravidade que é essa questão. Nós estamos falando do segundo ponto mais agressivo à nossa natureza. Entendeu? Assim, é muito gigante. Então, que as pessoas tomem consciência da importância de cuidar, de tentar eliminar e que haja pato para colocar nas chácaras, né? Porque eu só eu falo pensando... pato, mas aves, né? O próprio TIU pode te ajudar também nessa questão aí. Mas... E a galinha também? A galinha também galinha você acha? não. Não, né? Galinha não. São aves grandes. Aves grandes, né? O cocá, você sabe do cocá? Pode ser. Cocá, né? Pode ser. Então, engraçado, o meu sogro tem uma fazenda no interior de Minas e ele tem muito cocá lá, e lá na fazenda dele não tem um caramujo africano. Pode ser uma solução. Deve ser por essa razão. Então, deve ser bastante interessante isso. E detalhe, o cocá, ele gosta muito de comer inseto, né? Então, assim, o alimento do cocá é o inseto. Então, talvez possa ser uma estratégia legal. Fábio, nós estamos inteirando a nossa 1 hora de live. Eu quero muito te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu queria, antes de encerrar, eu queria te fazer só mais uma pergunta. A gente aqui também está tendo um outro problema, que é a lagarta cachorrinha. A gente está tendo uma invasão da lagarta cachorrinha aqui no nosso condomínio. E você conhece um pouco desse assunto? Sim. Mas o problema ele é muito parecido, eu imagino, né? Com a questão do caramujo, né? Ela infestou aí o lugar todo e as plantas, o vegetal. Então, uma coisa... Você quer que eu diga o que sobre? Não, eu quero que você... Não, pode falar, que você completar. Porque eu estou falando aqui, mas eu nem deixei você terminar. Não, pode falar. O que você pode fazer... Eu não sei se você quer evitar, né? Porque aí você não tem um problema, então você tem 2 problemas para resolver aí. Que é a questão do caramujo, e eu ia até pedir para terminar dizendo o seguinte: ele é o segundo, né, no ranking, ele é o segundo, mas nem tamanho para isso ele tem. Né? Um camarada desse tamanhozinho causa um estrago desse tamanhozão no país inteiro. Né? E aí, quando você pega uma lagartinha dessa aí, ela também faz um belo estrago. Né? Então, cuidados que vocês podem... são cuidados que você pode ter com relação a essa questão da lagarta aí também, que aplicando, né? Porque assim, as pessoas hoje elas aplicam o que é fácil, o que é viável. Eu vou lá e jogo remédio em tudo e eu mato todo mundo. Porém, você contamina o fruto, você contamina a folha, você contamina o que tem ali. E aí o seu cuidado com relação a isso aí, ele é redobrado, porque você teria que fazer aquele processo que eu falei para você da questão do caramujo. Mata o lagarto? Mata. Mas, porém, você vai, com o tempo, prejudicando também o solo. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Então, o que eu recomendaria para vocês aí é ir tirando ou matando ela de uma forma em que você possa criar uma... Se você fizer a cerca, né, e ela for aquelas cercas que não são bem fechadinhas, cruzada,
você já consegue evitar o problema tanto da lagarta quanto do caramujo por aí. Você tem conhecimento se essa lagarta cachorrinha ela é venenosa ou ela só faz, se ela encostar em você, ela só causa aquela queimadura ou se ela tem algum tipo Não, ela causa problema aquela maior? queimadura, lá. Não é um veneno, mas é uma queimadura e arde um bocado. Mas não, ela não. Eu estou te perguntando isso, eu nem combinei com você, tá, Fábio? Você pode ficar à Tranquilo. vontade, de repente, você falar, Marcelo, eu não conheço bem do assunto, não tem problema nenhum. Eu estou te perguntando assim, mais porque a gente está, a nossa conversa aqui bem descontraída, se você sabe a respeito disso, porque nós tivemos um caso aqui e uma pessoa, uma amiga minha, falou, ela pesquisou e falou, essa lagarta ela é venenosa, ela mata, não sei o quê. Então, assim, muito mais nesse sentido. Então, a pergunta é assim, você conhece esse assunto? Se não conhecer, É, fica eu tranquilo. não sou um profundor, profundor, eu não sei, eu não tenho uma profundeza aí, uma coisa como tenho com relação à questão do lagarto, né? Do Do caramujo, caramujo. por exemplo, né? Então, assim, a gente não conhece tanto, mas pelo que eu entendo dela aí, que a gente já estudou aqui, claro, faz bastante tempo que a gente falou sobre ela, não lembro dessa peçonha, desse veneno. Queima, Entendi. né? Tem uma ardência muito grande aí, mas a gente pode até ver melhor aí e quem sabe numa próxima oportunidade falar mais sobre ela. Beleza, Fábio. É, muito obrigado, eu agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade. Como eu te disse, vai ficar salvo no meu Instagram. Eu também vou editar um vídeo e vou colocar no canal do Facebook, ou do Facebook não, do YouTube. E aí, tudo isso que eu for fazendo eu vou mandar para você, porque eu acho que a gente aqui não fez uma live, a gente fez uma prestação de serviço. E muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Então, vamos usar esse material como uma forma da gente repassar esse conhecimento que você tem, que eu adquiri com você, adquiri antes também da gente conversar, porque eu tive que trabalhar para fazer o programa. Como eu já disse, eu pretendo te acionar em outras vezes e me coloco à sua disposição para você poder acionar também. Lembrando que o seu livro está à venda no site da Amazon. A gente colocou o link aqui no chat. Nesse vídeo que eu vou fazer, eu também vou colocar o link. Só que vai ser, eu vou colocar para vender na minha loja virtual também, porque, como eu falei agora, é uma prestação de serviço e todos nós precisamos, até porque a gente está falando de uma questão de segundo lugar do ranking aí da biodiversidade do nosso país, então é muito grave, né? Então a gente tem que cuidar disso. Então, muito obrigado a você, Fábio. Deixo para você fazer as considerações finais e a gente finalizar a nossa live. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, não só de bater esse papo saudável aí com vocês aí, né? Muito obrigado aí, menos pela atenção, pelo atendimento aí, pela disponibilidade aí. E sempre que precisar, pode acionar naquilo que a gente puder ajudar, na medida do possível aí. A gente vai combinando e vai se conversando, vai fazendo live de outros temas, talvez aí que eu possa atender vocês aí. Sempre vou estar à disposição aí para a gente poder bater esse papo aí. E aí, o livro está à disposição aí do pessoal de Brasília, tanto na sua loja quanto na Amazon. Quem que tiver interesse, é só passar lá, efetua a compra e o livro logo, logo chega por aí. Eu entrei lá na Amazon hoje para poder pegar a foto do livro, né? Basta ir lá e colocar caramujo africano lá no localizar, ele já abre a página do livro. Fábio, Isso. muito obrigado. Agradeço mais uma vez e conte comigo no programa Acesso Liberado na Rádio Metrópolis FM 104.1 e esse quadro que a gente faz aqui na internet, que eu falei na rádio. Muito obrigado a você, as pessoas que nos acompanharam aí, e fica com Deus e que quinta-feira o seu São Paulo ajude o meu Mengão, tá bom? Tomara, porque não vai prestar para mais nada esse ano. Valeu, Fábio. Um Obrigado. abraço para Forte você. abraço a todos que nos Valeu. assistem aí também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.